Nós vamos falar agora do programa de revitalização física e mental em 13 semanas. Então, eu sugiro que a igreja adopte o programa e nas próximas 13 semanas comece a implementar com aquele grupo de interessados. Eu cheguei aqui no dia 13 de abril e já temos aí algumas igrejas já implementando o programa de revitalização. Durante essas 13 semanas, nós vamos fazer 3 coisas, que é a base do processo de revitalização física e mental. Número 1. Qual é o número 1? Quantos se lembram? Quantos se lembram? Retirar o quê? Retirar o abuso, remover o agressor. Número 2. Fornecer ao organismo aquela matéria-prima de primeira que ele necessita para reconstruir-se. E número 4, e número 3, dar os estímulos naturais, porque algumas vezes somente mudar a alimentação não ajuda muito, não é? Ajuda, mas a pessoa às vezes está com problemas com certos problemas de saúde já, então ela precisa de alguns estímulos para poder ajudar o organismo nesse processo de recuperação da saúde. Então, durante essas 13 semanas, em algum ponto dessas semanas, está bem delineado aí no livro, se forem seguir o livro podem seguir, normalmente as tarefas estão colocadas de maneira em que a execução de uma vai favorecer a execução da outra. Então, durante essas 13 semanas, em algum ponto, o grupo deve dedicar-se a treinar a mastigar bem os alimentos. Pelo menos 30 minutos para um prato de refeição. A mastigação desempenha uma função fundamental, tanto no controle do estresse, da ansiedade, no controle de peso e também no processo digestivo. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. É impossível, não é difícil, é impossível. E a boa digestão vai depender de alguns fatores. E aqui vai um resumão. Vai depender da quantidade dos alimentos. Quanto maior a quantidade, pior é o processo digestivo. Vai depender da frequência com que se alimenta. Quão frequentemente, ou seja, quanto menor o intervalo entre as refeições, pior vai ser o processo digestivo, como nós vimos hoje à tarde. Vai depender também, hoje à tarde não, ontem à tarde, vai depender também da qualidade dos alimentos. Melhor qualidade, melhor processo digestivo. Vai depender também da própria combinação desses alimentos. Alimentos combinados corretamente, melhor processo digestivo. Vai depender da quantidade de água. E vai depender da quantidade e variedade em cada refeição. Quanto menos variedade na mesma refeição, melhor é o processo digestivo. Vamos ver rapidamente a questão da mastigação. Por que 30 minutos? É o seguinte, nós temos no cérebro o centro chamado Centro da Saciedade. É um departamento que tem lá. Você chega lá, olha na porta assim, está escrito Centro da Saciedade. O que esse centro faz? Bom, ele começa a receber aqueles estímulos do sabor do alimento que você está ingerindo e chega um momento que ele enjoa. Aí ele manda um e-mail e fala, eu não quero mais, pode parar. Você simplesmente afasta o prato. Entretanto, desde o momento que você coloca o primeiro bocado de alimento à boca, até se desencadear esse reflexo da saciedade, transcorre de 25 a 30 minutos. O que isso significa? Significa que se você comer 2 pratos de refeição em 15 minutos, você está cheio, abarrotado, empazinado, mas você não está o quê? Satisfeito. 1 ou 2 horas depois você vai querer voltar a comer. Então essa é a razão pela qual ajuda no controle de peso. Que você comer um prato de comida em 30 minutos, com certeza você não vai comer o segundo prato. Certeza absoluta. Porque à medida que você vai mastigando e que aquele sabor fica massageando as papilas gustativas, aquela mensagem vai sendo mandada ao cérebro, chega um momento que você simplesmente afasta o prato. Ok?
Então, esse é o primeiro elemento que se tem que incluir para aumentar o espaço entre as refeições. Tem pessoas que falam, doutor, eu não consigo ficar 5 horas sem comer. Não consegue, porque come rápido e come que não deve. Então, o mais importante é essa mastigação. A mastigação também tem um efeito tranquilizador no sistema nervoso central. Você já viu uma vaca comendo? Dá até inveja, na verdade. Com que tranquilidade come aquela vaca, né? Mastiga, e para lá e para cá. É interessante que quando você chega perto dela, quando você tirou a tranquilidade dela, o que ela faz? Ela para de mastigar. Sabe por quê? Porque seu instinto diz o seguinte: enquanto você estiver agitado, não deve comer. E seres humanos, quanto mais agitados, mais estressados, mais estão mastigando. E aí vem devido a um fator, que o processo de mastigar corretamente é um processo tranquilizador. Você vai começar com certa dificuldade, mas à medida que você vai começando a mastigar, vai se tranquilizando. Por quê? Já na década de 20, uma companhia descobriu que mastigar tranquiliza. E aí criou-se uma companhia chamada Adams, que produz o quê? Todo mundo sabe na ponta da língua, né? Chiclete Adams. Então, já na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de lá para cá, já faz parte dos expedicionários americanos que vão para a guerra, dos soldados, o chiclete, porque o mastigar ele tranquiliza. Então, ninguém come chiclete porque é delicioso, não é verdade? Aquele docezinho dura um período, mas por que a pessoa continua mastigando? Porque ajuda a aliviar a tensão. Então, a mastigação correta, o que ocorre? Ela alivia a tensão, por quê? Porque nossas glândulas que produzem enzimas digestivas estão ricas em vitaminas do complexo B, inclusive a B12, que são reguladoras do sistema nervoso central. E tem pessoas que estão estressadas porque não mastigam e não mastigam porque estão estressadas. Então entra num ciclo vicioso. Então é necessário começar a romper com esse ciclo. A questão do chiclete é aquele problema. A pessoa mastiga, o estômago esperando alguma coisa e ao longo prazo vai, sem dúvida alguma, dar algum problema na saúde. Então a mastigação correta, em algum ponto dessas 13 semanas, todo mundo vai trabalhar na mastigação. Aqueles que ainda comem carne, não se preocupa com a carne. Eu falei, mãe, mas coma a carne, pelo menos mastigue bem a carne, né? Vai chegar um tempo durante as 3 semanas que você vai eliminar também os produtos de origem animal. Mas o que se quer é, de uma maneira sem colocar muito estresse em cima da pessoa, mais do que ela já tem, começar a incorporar vagarosamente hábitos a cada semana. E num período de 12 semanas você incorporou. E tem hábitos que você começa a executá-lo e você vê os resultados imediatamente após a execução. E o mastigar corretamente é um deles. Se você parar para mastigar bem os seus alimentos, você já vai notar que você não está empazinado, que aquele sono que aparece depois do almoço desaparece, você tem mais disposição, não sai da mesa com aquela sensação de torpor, de que está muito pesado, você vai sentir que não existe mais distensão abdominal ou produção de gases, flatulências, tudo isso começa a aparecer. É algo que você vê o resultado depois da execução. Não precisa esperar dias, não. Começa a ver melhor controle no refluxo gastroesofágico. Então, os resultados são vistos. Ao longo dessas 13 semanas, com certeza, muitos problemas de saúde eles vão ficando ao longo do caminho. Porque agora você está criando condições. Como você está criando condições? Está colocando o seu corpo em harmonia com as leis da saúde. Durante essas 13 semanas, em algum ponto, vocês vão aumentar o consumo de água. Nós vimos hoje pela manhã a importância da água nas refeições. Agora, qual é a quantidade de água nas refeições? Não, nas refeições não. Tomada diariamente fora das refeições. Vai depender do peso, da altura, da temperatura, da atividade, tudo isso. Mas existe uma maneira. Todas as vezes que você for ao banheiro urinar, você tem que olhar o quê? A cor da urina. Urina mais concentrada é porque você está com déficit de água. Urina mais clara, cor de palha transparente,
é porque você está ingerindo a quantidade suficiente. Então, 6 a 8 copos de água, uma média muito... Teria que ser num ambiente mais controlado, temperatura igual, atividade igual. Tem pessoas que perdem mais água que a outra. Tem pessoas, por exemplo, que têm glândulas sudoríparas muito ativas, né, que estão perdendo água até quando a temperatura está normal. Através de... perdem muita água, começam a suar nas extremidades. Então, no controle do estresse também, esses problemas de hiperidrose vão desaparecendo também. Porque você já não tem mais hormônios ali que está estimulando as glândulas sudoríparas. Essas pessoas que têm suor constantemente nas mãos, nas extremidades, começa a melhorar também. Então, água, pelo menos 30 minutos antes das refeições e depois quanto tempo? 2 horas depois das refeições. Ok? Agora, entre as refeições, o que você poderia tomar? Suco. Suco vai desencadear também processo digestivo. Não vai ser aquele desgaste mecânico, mas vai haver trabalho. Trabalho nervoso, glandular, endócrino. Então, somente água, porque a água ela é neutra, ela não desencadeia nenhum tipo de ação digestiva. Interessante notar que a senhora White ela diz que entre as refeições, ela usa a palavra partícula. Nenhuma partícula de alimento deveria ser introduzida no estômago. Por quê? Porque a digestão tem que ser feita para um prato de refeição ou para simplesmente um carocinho de amendoim, tudo tem que se desencadear. E quando ela usou a palavra partícula, se conhecia muito pouco da fisiologia da digestão. Na realidade, a fisiologia da digestão começou a ser estudada através de um acidente que aconteceu lá em Massachusetts, 1700 e alguma coisa, 780, eu não lembro bem a data, mas foi um acidente com arma de fogo. E a pessoa recebeu um tiro no estômago e abriu um buraco, e aí fizeram um curativo, coisa e tal, e o médico pegou aquela pessoa e levou para a casa dela e começou a cuidar. Só que aquilo não fechava. Então ela começou a ver que todas as vezes que ele comia, ele olhava assim pelo buraco e o estômago estava... Ele começou a perceber que alguma coisa estava estranha, né? Aí ele começou a fazer algumas experiências, porque furou também a parede do estômago. Então o que ele fazia? Ele pegava um pedaço de carne, amarrava tipo no anzol e colocava direto lá dentro. Esperava um momento que ele começava a mexer, vum, 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 quando ele puxava, soltava a linha, né? Falou, o que está acontecendo aqui dentro? Foi aí que se viu a importância da mastigação. Um negócio meio rudimentar, né? Inspeção direta, vendo o estômago do cara ali digerir aquilo, misturar tudo. Mas assim que se conseguiu entender o processo de digestão, porque antigamente todo mundo pensava que era um buraco só, que você jogava tudo lá dentro e saiu o produto final depois, não é? Não é. Aquilo ali é muito bem organizado. Então não se conhecia muito, é impressionante como ela se refere a uma partícula, a qualquer partícula. É notável isso. Durante essas 13 semanas, você vai melhorar a qualidade dos alimentos. E aí nós vamos falar, trocar os cereais refinados pelos cereais integrais. Não é verdade? Então notem, quando você começa a aumentar o consumo de água, quando você mastiga bem e começa a trocar a qualidade dos alimentos, a tarefa número 4, que é aumentar o intervalo entre as refeições, já fica muito mais fácil. Por quê? Porque aqueles 3 atos executados vai te dar uma sensação de saúde, de saciedade por um período maior. Mastigou bem, mudou a qualidade e tomou água. E a água ajuda a mitigar a fome. Mas como? A água tem calorias? Como que a água ajuda a mitigar a fome? Da seguinte maneira, existe fome, existe condicionamento, vontade de comer. A pessoa que está acostumada a comer de 3 em 3 horas, já por um período, quando chega aquele momento, começa a ver o preparo, né? Então a pessoa sente aquela sensação de fome, mas é vontade de comer. Ele já condicionou o organismo está se preparando para aquilo. Se você, ao invés de comer alimento sólido, começar a tomar água, você começa a descondicionar aquele condicionamento que foi imposto. O corpo começa a perceber que só vem água. E aí você vai destreinando
daquela 3 em 3 horas. E a sensação de saciedade vai ser por um período muito maior. Então, a execução das tarefas estão numa maneira que uma vai sempre ajudar e facilitar a executar a outra tarefa. Em algum ponto durante essas 13 semanas, vocês vão ter que eliminar completamente o consumo de açúcar refinados e substituir de maneira moderada por aqueles 3 elementos que eu mencionei. Quem é medalha de ouro? Medalha de prata? Medalha de bronze? Então vocês vão escolher de acordo, ok? Agora, tem pessoas que estão completamente dependentes do açúcar, né? Na questão do açúcar, já em 1890, por aí apareceu um senhor lá em Atlanta, na Geórgia, e ele criou uma bebida onde ele colocou duas substâncias que produzem dependência e criou uma das maiores corporações do mundo, que é quem? A Coca-Cola. Na época era Coca e açúcar, hoje é açúcar e cafeína. Então, tem gente que olha para uma máquina de Coca-Cola e já começa a babar, né? Estão completamente condicionados. Então é necessário vencer essa escravidão, porque o efeito sobre a saúde é o efeito devastador. E não é somente a questão da Coca-Cola, não. É todas as bebidas tipo cola sempre tem um efeito negativo na nossa saúde. Muito negativo. Então, aumentar o consumo de água. Evitar trocar o açúcar refinado por açúcar integral, não é? Pelo mel, melado e o açúcar mascavo. Ok? Durante algum período desses 40 dias, qual é o horário de naná? Está todo mundo na horizontal. Mais tardar estourando 22h30, né? E tem pessoas que dizem que tem problema de insônia. Então, insônia tem que se criar algumas coisas, alguns hábitos novos. Por exemplo, quem está batalhando com problemas para dormir, deve evitar, por exemplo, ter televisão no quarto, não é? Sem televisão no quarto, você quer dormir como? O quarto foi feito para dormir, não é para ver televisão. Outra coisa, ver o jornal, né? Jornal, porque matou, esfolou, arrancou os olhos, jogou no valão. A pessoa já passa o dia todo estressada e vai escutar mais essas notícias. Então, ela vai ficar muito mais agitada. Evitar tipos de filmes de suspense, na verdade. Não consegue dormir, mas gosta de ver filme de suspense. Aí vê filme porque não dorme porque vê o filme. Entra naquele ciclo que não consegue também, né? Então são hábitos que parecem que não são importantes, mas são importantíssimos na qualidade do sono. Porque tudo que entra pelos nossos olhos tem que ser processado. E às vezes é processado durante a noite. Por isso que às vezes um filme muito feio está relacionado com pesadelo. A gente fala, não sei como é que eu tive um pesadelo. Qual foi o filme que você viu? Né? E também tem as questões das novelas, que acabam criando mais tensões nas pessoas. O que vai acontecer com fulano? O que vai acontecer com Beltrano? Temos que nos preocupar tanto com a nossa vida, ainda sobra tempo, está se preocupando com fantasia. Né? Isso vai criando e gerando também mais tensão nas pessoas e nos indivíduos. Né? Isso aí é feito com um propósito. O propósito é justamente desviar a pessoa do interesse de ler a Bíblia, ler um Desejar de Todas as Nações, de meditar. Isso é feito com um propósito, não aparece por acaso não. Então, criar condições para dormir. Ok? Se a pessoa foi para a cama dormir e não consegue dormir, então não fique na cama. Levanta, faça alguma coisa, pega um livro, senta, começa a ler, depois volta. E aí já tem outras implicações de pessoas que tomam algum tipo de medicamento, coisa e tal, que já está fora, né? Então, estamos falando aqui que não conseguem dormir. Outro problema com relação a dormir é que muitas pessoas vivem sobre tensão diária, né? Tensão diária. Então, como funciona a questão da tensão? Ok? Então, vamos aqui ver. Por exemplo, vamos supor que eu esteja andando numa rua muito perigosa. Tem que ser lá em São Paulo ou no Rio, porque aqui não tem, né? Então, de repente, eu estou andando às 10 horas da noite
ou você está andando, de repente você escuta passos atrás de você, e quando você volta, você vê que vem uma pessoa com uma faca na sua direção. Quando seus olhos fotografou aquele perigo iminente, imediatamente as suas glândulas suprarrenais liberam na corrente sanguínea uma das drogas mais poderosas conhecida pelo ser humano, que se chama adrenalina. Naquele momento você está drogado, legalmente drogado, porque você está pronto para duas coisas: fugir ou lutar. Então, quando aquela droga chega ao seu organismo, ela tem um impacto fisiológico muito grande. Primeiro, existe sequestro de sangue de lugares que menos precisam para o coração e para os músculos. Por isso que a pessoa fica pálida, na verdade ficou pálido, porque o sangue é sequestrado da periferia e vai para a musculatura. A frequência cardíaca aumenta para bombear sangue com mais velocidade. O número de plaquetas se multiplicam assustadoramente, preparando você para uma possível quê? Uma possível perda de sangue ou hemorragia, deter uma hemorragia. Você perde a capacidade de ver perifericamente, você adquire uma visão de túnel. Isso se dá muito em soldados em combate, né? Eles perdem a visão periférica porque existe a dilatação das pupilas. E aí você está preparado para fugir ou lutar. Vamos supor que vocês sejam tão valentes como eu e deseja fugir. Então você começa a correr, e ali, mesmo que você nunca tenha praticado nenhum esporte na sua vida, você vai ganhar medalha de ouro, porque a velocidade, obstáculos, fichinha. Você só tem um alvo: fugir daquele perigo iminente. Aí você chega em casa, abre a porta da casa, o coração parece que vai sair pela boca. Quando você percebe que não tem mais perigo, o que acontece? Aí o corpo começa a produzir endorfina e reciclar adrenalina. Então, a adrenalina, ela nos dessensibiliza. A endorfina nos sensibiliza. Se naquele trajeto você cortou o pé ou teve algum tipo de ferida, é agora que você vai começar a sentir. Porque antes você estava o quê? Você estava sob efeito de uma droga. Então aqui houve uma coisa interessante. Houve uma ameaça de perigo, houve uma resposta física e depois voltou à normalidade. O que acontece hoje com a vida moderna é que existem situações de perigos, de coisas que não são tangíveis, não são palpáveis, né? Pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema com os filhos que estão tendo problema na escola, pode ser um problema com o vizinho, pode ser um problema no trabalho. Então não existe um inimigo que você possa lutar contra ele. Se teu filho está com problema com um professor na escola, você vai bater no professor? Não tem como, não é verdade? Então você vai acumulando tensão. Se você tem problema com o chefe lá no seu trabalho, você vai bater no chefe? Pior, vai perder o trabalho. Então essas tensões vão se acumulando onde não existe uma resposta física. E a pessoa está constantemente com seu nível de cortisol o quê? Elevado. Está sempre em alerta. Isso vai afetar o sono, vai afetar todas as esferas da sua vida. Então, a única maneira que nós poderíamos fazer de dar uma resposta a essa situação de tensão física seria fazendo o quê? Uma atividade física. Então, quando você faz um programa de caminhar à noite bem acelerado, ou você dá umas trotadas, você faz alguma coisa que demanda força física, o corpo ele imagina que aquilo é a resposta para a tensão que você teve durante o dia. E aí ele começa a reciclar a adrenalina, começa a produzir endorfina. E aí você vai ter uma noite de sono melhor. Então essa resposta física tem que estar presente. Senão você nunca mais vai voltar à normalidade. Vai haver sempre níveis altos de adrenalina e, consequentemente, de cortisol. E o problema do cortisol é que ele estimula o acúmulo de gordura justamente na região do abdômen, né? Você diminui o cortisol, você começa a perder, então, a gordura abdominal. Então, dormir na hora correta. Algum ponto dessas 13 semanas, você vai eliminar as bebidas estimulantes. Quais são as bebidas estimulantes?
café, chocolate, chimarrão, tererê, chás cafeinados, tudo isso. No café você tem a cafeína, no chocolate você tem a treobomina, no chimarrão e no tererê você tem um bônus, tem a treobomina e a cafeína junto, quer dizer, ele é muito mais estimulante ainda. E os chás cafeinados, tudo isso deve ser evitado, ok? Porque vai aumentar a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, é um estimulante do sistema nervoso central. Então, algumas pessoas vão passar também por crise de abstinência. Tem gente que fala, doutor Silmar, a cafeína, o café é bom para a dor de cabeça, que eu tomo um cafezinho, a dor de cabeça vai embora. Não é bem assim, está olhando por outro lado. É que ela está dependente da cafeína, quando ela não dá a dose que o corpo está pedindo, o que ocorre? Ele começa a pedir, você satisfez aquela necessidade, então, aí você entra nesse ciclo de dependência também. Em algum ponto desse período de 3 semanas, vocês vão eliminar os cereais refinados. Quais são os cereais refinados? Arroz branco, farinha de trigo refinada, farinha de milho refinada. Eu sempre falo, use o milho e evite a farinha do milho, não é verdade? Ou se usar, use com bastante moderação. Porque a farinha do milho não vai ter condições de fornecer os mesmos nutrientes que o milho em grão. Ok? Então, esses aí deveriam ser reduzidos grandemente a sua quantidade na alimentação. Outra coisa é que os integrais eles são ricos em vitaminas do complexo B. Quando se refina, o que acontece? Vão para o lixo. Aí eles acrescentam algumas vitaminas. Só que eles eliminam 26 e acrescentam 8. Ainda diz que está enriquecendo. Enriquecida. É a mesma coisa que eu pedi R$100, te dá 20 e fala, estou te enriquecendo. Não tem lógica isso. Além disso, são vitaminas sintéticas. Tem pouca biodisponibilidade para o nosso organismo. Então, essa alimentação é uma alimentação que é muito pobre em vitaminas do complexo B. Por isso que existem tantos transtornos neuropsiquiátricos. Porque as vitaminas do complexo B são vitaminas que regulam o sistema nervoso central. Então, quando você substitui, você está tendo alimentos realmente de qualidade. A matéria-prima que o seu organismo necessita para restaurar-se. Em algum ponto dessas 13 semanas, vocês terão que eliminar os produtos de origem animal. Eliminar os produtos de origem animal. E cada um tem que fazer o esforço e vão notar uma diferença muito grande depois que passa aquele período de abstinência. Ok? Principalmente, qual o pior produto de origem animal? Qual é? O queijo. Esse é o pior produto. Esse é o pior. Interessante que a senhora White, quando fala sobre carnes, quando fala sobre leite, ela menciona até algumas situações em que poderia haver o consumo baseado na necessidade. Entretanto, com relação ao queijo, ela é enfática. O que ela diz? Não deveria ser introduzido no estômago. O queijo é um alimento em estado de putrefação. Por isso que aparecem muitas alergias, problemas. E às vezes eu estou no aeroporto, tem alguém do meu lado assim, fungando, aquele nariz vermelhão, né? Eu falo assim, comedor de queijo, né? Ele fala, mas como é que você sabe? Como é que eu sei? Está lá na cara, aquele nariz vermelho, fungando, aquela rinite crônica. Então, rinites, alergias, tudo isso tem os seus fundamentos na utilização do queijo. Muitos problemas poderão melhorar e a quantidade de produtos que tem queijo é incrível. Às vezes, nas minhas viagens, chego no aeroporto, vou buscar alguma coisa para comer. Simplesmente não tem. Tudo tem queijo. Tudo tem queijo. Não é verdade? Então, nós estamos na contramão do mundo. Na contramão do mundo. O leite já tem um problema da muco, ajuda a produção de muco. E nós já falamos de produto de origem animal hoje pela manhã.
Durante esse período, aqueles que têm um trabalho sedentário têm que começar um programa de atividade física para compensar esse trabalho sedentário. Combinação dos alimentos. Vamos ver algumas combinações bem rápidas. Frutas se evita comer com o quê? Verduras. Verduras e frutas não combinam. Sabiam que não combinam? Por que não combinam? Aí que está o problema, né? Por quê? É porque as frutas têm um trânsito muito rápido pelo estômago. As verduras, ela tem um trânsito mais lento. Então, se você come as duas juntas, o piloro vai estar o quê? Fechado, e só vai abrir depois que tiver feito ali a digestão. Ok? Então, ela vai fermentar, porque ela permanecer ali naquele ambiente muito tempo, ela fermenta. Então, aí você fala, quando que eu vou comer frutas? Pela manhã, no desjejum, de preferência, frutas doces com cereais é um alimento por excelência. É o melhor alimento que tem para o cérebro, diz por profecia. E hoje nós sabemos pelo conteúdo de minerais e também de vitaminas do complexo B. Ok? Você pode comer também no almoço, não comendo a salada. Você pode comer uma salada de frutas doces com seu almoço. Sabia disso? Tranquilo. Agora, se você for comer a salada, você pode comer uma fruta 30 minutos antes do almoço. E aí seu almoço vai durar quanto tempo? 1 hora. Porque 30 minutos, uma fruta como uma pera, bem mastigadinha, o trânsito dela é bem rápido. E às vezes é até bom que você vai comer menos, que traz logo uma sensação de saciedade. Ok? Outro aspecto da combinação, deve-se evitar frutas ácidas com frutas doces. Então, quando se faz uma salada de fruta, é uma verdadeira salada, né? Abacaxi com mamão, laranja com pera. Então, você pode fazer uma salada de frutas ácidas e fazer uma salada de frutas doces e consumi-las em tempos separados. É interessante que o Espírito de Profecia fala o seguinte, que a combinação dos alimentos deveria ser recebida como sabedoria de Deus. Ela fala isso. Por exemplo, na natureza nós observamos, existem pássaros que no dia que eles comem semente não comem minhocas, porque eles sabem que não combina. E nós com essa faculdade superior fazer uma verdadeira Babilônia dietética, misturamos tudo, colocamos tudo junto. Então nós temos uma mente superior, então Deus espera mais a gente, usar essa mente superior. Então evitar, por exemplo, frutas ácidas com amido, combina? Vamos supor, abacaxi com pão. Combina? Um bolo de milho com laranja, combina? Hã? Tem gente que come um bolo de milho e ainda toma um suco de laranja, né? E eu sempre digo que o suco de laranja, o bolo de milho é o explosivo e o suco de laranja é o detonador. Vai produzir gases, explosões, não é? Produz gases, fermentam. Agora, com suco de fruta doce, uma broa de milho combina? Combina perfeitamente. Todas as frutas doces combinam perfeitamente com qualquer tipo de cereais. Também com os feculentos. Deveria-se evitar também, eu já mencionei, há muita variedade na mesma refeição. A variedade ela pode vir durante a semana, pode vir durante o dia. E não precisa ficar naquela paranoia. Bom, aqui está a minha opção proteica, de carboidratos. Às vezes faz muitas variedades, dificulta mais ainda o processo digestivo. Então, a variedade ela pode vir com o tempo. Existem nutrientes que nós precisamos dele em menor quantidade, principalmente os minerais. Então, basicamente, as regras da combinação é essa. Ainda existe outro aspecto interessante sobre combinação. Se você gosta de um alimento, você gosta do sabor, mas toda vez que você come você não se sente bem, o que você deve fazer?
deixa de lado. Porque existe uma peculiaridade orgânica, que aquele alimento pode ser bom, mas você não lidar com ele, seu organismo não lidar com ele. Eu sempre falo isso para mim com relação ao pepino. Eu gosto de pepino, não posso comer pepino. Eu sempre digo que pepino é bom para a memória, que eu como ele 3 dias depois eu estou lembrando que eu comi o pepino. Então, se você não gosta, existe uma grande variedade, deixa de lado. Ellen White escreveu, feijão para mim é um veneno. Não é verdade? Muita gente no Brasil começaram até a dizer que feijão era um veneno. Estava fazendo para ela. Ela não se dava com feijão. E tem pessoas que não se dão também com feijão. Então temos que observar essas peculiaridades individuais. Se não lhe fez bem, deixa. Agora tem pessoa que fala, doutor Simar, toda vez que eu como banana d'água, me dá uma indigestão, sinto arroz. Você mastigou bem? Mastiguei, coisa e tal. Estava bem madurinha? Estava bem madurinha. Então acabou toda vez, já não coma mais. É porque seu organismo rejeita. É uma peculiaridade orgânica. Não tem que insistir. Então, são 12 hábitos aproximadamente que vocês vão incorporar um a cada semana durante esse período de 13 semanas. Atividade física. Outra coisa. Começar a ter o hábito de acrescentar os alimentos crus às refeições. Né? Para evitar o quê? Leucocitose digestiva. O que é leucocitose digestiva? É uma reação alérgica àquilo que o corpo não reconhece. Então, infelizmente, nosso corpo não reconhece alimentos que estão somente cozidos. Por quê? Porque eles estão desnaturados, perderam vitaminas, enzimas. Quando você acrescenta junto alimentos crus, então você nunca vai ter essa leucocitose digestiva. E você não vai estar colocando diariamente essa carga sobre o seu sistema imunológico, como se estivesse preparando para atacar alguma coisa estranha. Então, alimentos crus devem fazer parte da refeição juntamente com os alimentos cozidos. Hoje, grande parte da população, às vezes, não come nenhum tipo de alimento cru, somente alimentos cozidos. E para acrescentar os crus, quais seriam as melhores opções? Saladas e frutas, não é verdade? Folhas, principalmente. Ali existem elementos que nós necessitamos deles. Ao preparar a refeição, trabalhar em cima das cores. Eu já mencionei isso aqui, não mencionei ontem? Em cima das cores. Então, cores é porque nós necessitamos delas também. Muito obrigado. Em pequenas quantidades. As verdes em maior quantidade, outras cores em menor quantidade. É o que se apresenta em abundância na natureza. Okay? São importantíssimos. Por exemplo, a cenoura vermelha, é alaranjada. Por que ela é alaranjada? Porque ela tem ali o beta-caroteno, que é um antioxidante, ela está pedindo, né, para ser consumida. Não é para fazer a mesa mais bonita, a mesa fica mais bonita. Mas ajuda também a abrir o apetite. Muito bem, vamos agora na parte dos estímulos. Os estímulos naturais. Durante essas 13 semanas, vocês devem começar a fazer a aplicação dos chamados banho vital. Quantos de vocês conhecem o banho vital? O banho vital não é o banho de assento. Ele é diferente. O banho vital, você pega uma vasilha com água bem fria. Se tiver muito calor, às vezes a água não vem muito fria. Você pode colocar até gelo. Pela manhã, antes do desjejum, você vai com aquela vasilha com uma toalhinha, senta-se no vaso sanitário. Então você molha aquela toalha na água e depois espreme aquela água bem fria, bem em cima da região pélvica genital. Bem fria. Se o tempo está frio, tem que colocar meia nos pés, manter as extremidades aquecidas para não resfriar. Que efeito se quer sobre o banho vital? Normalmente, a circulação pélvica, principalmente das mulheres, é uma circulação muito complicada por vários fatores. Pelo próprio fator anatômico. Ali tem a bexiga, ovário, útero. Então, a circulação em si já é uma circulação muito complicada. Aliado a alguns hábitos modernos, se complica muito mais ainda. E um desses hábitos é a utilização de sapatos altos. Nós temos o nosso centro de gravidade.
Quando você coloca um sapato alto, o que ocorre? O sapato ele te tira do seu centro de gravidade. Você subir num sapato alto, se não fosse mecanismo de compensação, a pessoa cairia. Entretanto, o corpo começa a mandar coordenada para a musculação para recuperar aquele centro que foi perdido. Então, normalmente, os ombros vão para trás. Existe um giro do píleo da pelvis um pouco para frente e para cima, que já vai dificultar mais a circulação. Então, eu creio que sapatos altos, uma ocasião especial, tudo bem, mas tem pessoas que estão aí 8, 9 horas por dia em cima daquele negócio, certamente vão ter problemas. Não tem como não ter. Então, o banho vital vai ajudar a melhorar a circulação pélvica. Você acorda de manhã, aquela região está aquecida. Quando você joga uma água gelada ali, o que acontece? A pessoa até respira fundo, né? Então, o que ocorre? A área está aquecida, existe uma congestão de sangue, vasodilatação. Quando você jogou água fria, houve uma vasoconstrição. Então, aquele sangue começa a ser expulso dali e começa novamente a circular. Então, você molhou, espremeu, constrição. Quando você vai molhar novamente, nesse intervalo que você vai molhar, já houve uma vasodilatação. Quando você joga novamente água fria, vasoconstrição. E aí você repete 5 a 6 vezes esse movimento, deve levar aí 5, 6 minutos para você fazer esse banho super complicado chamado banho vital. E ele desempenha uma parte muito importante na saúde. A pessoa começa a se sentir mais energizada, aquele sono da tarde desaparece, fica mais elétrica, mais disposta. Eu lembro que a minha esposa fez o banho vital até as vésperas de ter o nosso filho, que hoje está com 18 anos. E ela tinha tanta energia, mas tanta energia, que só olhar para ela eu me cansava. Né? Porque deixa realmente a pessoa... É um tônico, já ouvi falar em tônicos. É tonificante. Porque você estimulou a circulação da região, e não só da região. Quando existe êxtase de sangue na região, todo o restante está complicado. Então, quando você estimula alguma região onde existe êxtase, você vai melhorar a circulação de todo o seu sistema. Meninas que estão começando a entrar na puberdade, já deveria fazer aplicações para evitar o quê? Menstruação com muita dor, cólicas horríveis, ok? Para evitar futuramente cistos, fibromas, infecções constantes, endometrioses, TPM, que dizem que é treinada para matar, não é verdade? Todos esses problemas, se utilizasse esses mecanismos de compensação, poderiam, em sua grande maioria, ser evitados na fase adulta. Essas coisas nós temos que entender. As enfermidades não aparecem por acaso. Eu fiquei doente. A maioria das enfermidades, primeiro nós mesmos preparamos o caminho. Elas não vêm por acaso. A grande maioria das enfermidades somos nós que preparamos o caminho. E esse caminho é preparado através de quê? Através dos nossos hábitos. Não tem para onde escapar. Então, quando você coloca seu corpo em harmonia com as leis de saúde, você está gerenciando. Você vai ter muito menos risco de ter uma enfermidade. E o risco será menor de ter uma enfermidade grave. O risco sempre vai existir. Você gerencia de um risco muito alto para um risco insignificante. Ok? Complicado o banho vital? Não. Quantos minutos? 5 minutos. Então, água fria, molha, espreme bem em cima da pelvis na região genital. Repete isso 5 ou 6 vezes. Quantas vezes você pode fazer? Pode fazer todos os dias durante as 13 semanas. Não tem problema nenhum. Só existe uma observação. Durante o período menstrual, então, se interrompe. Por quê? Porque existe uma lei da hidroterapia que diz que água fria faz o sangue voltar às regiões superiores. E o que você não quer durante esse período é que o sangue volte à região superior. Então se interrompe e depois recomeça novamente. Sim.
Por isso que é a primeira coisa que você vai fazer pela manhã. Né? Falei, de manhã. Levantou, primeira coisa que você faz, o que é? Seu culto, né? Faz uma oração e já corre depois para o banheiro. Para poder fazer as aplicações. E o banho normal depois do pós-culto? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá certo? Homens também têm que fazer. Não são só mulheres, não. Homens também. Inclusive, uma das causas maiores de infertilidade masculina, sabe o que é? Pasmem. Calça muito apertada. Por incrível que pareça. Mas por que calça apertada pode levar à infertilidade masculina? Se dá o seguinte, o espermatozoide são os animaizinhos cheios de 9 horas. São cheios de nhenhenhê. Ele tem que ter uma temperatura ideal, senão ele fica meio sem noção. Ele só se alimenta de frutose. Por isso que nós temos, os homens têm o chamado saco escrotal, e ali estão os testículos, existem os músculos elevadores. Então, quando a temperatura está muito quente, imediatamente eles começam a baixar aquele elevador. E o que acontece com o saco escrotal? Eles vão para longe do corpo, ele quer pegar muito calor do corpo, porque a temperatura ali tem que ser ideal para melhorar a ventilação. O tempo esfriou, o que acontece? Eles começam a puxar o saco escrotal para cima para manter ele mais pertinho do corpo, porque ele precisa agora ganhar calor. Então, por quê? Porque se ele pega muito calor, ele fica sem noção. Por exemplo, agora vocês imaginam no verão, no Rio de Janeiro, lá 40 graus na sombra, aquele pessoal usando aquelas roupas, parecem roupas de cantores de música sertaneja, aquele negócio bem apertado, a fricção que provoca. No momento que ele sai, não sabe nem para onde vai. O GPS está cheio de problemas, a motilidade não é a mesma, às vezes afeta até a morfologia. E aí, quando existe um problema de fertilidade, que um casal está tentando engravidar, o que o homem faz? Você precisa fazer um exame, na verdade. Então, nunca na realidade ele fala, mas grande problema de fertilidade também é do homem. Então, os dois deveriam tomar essa... Eu tenho encontrado alguns casos que, por incrível que pareça, o problema era a calça apertada mesmo, né? Então, ao contrário da crença popular, o homem, para ser fértil, tem que ser calça frouxa, né? E não pode ser calça apertada, não. Então, isso aí também vai ajudar a compensar esses problemas, de certa maneira. Banho vital, então, essa vai ser a primeira aplicação. Você pode fazer quanto tempo? Pode fazer durante as 13 semanas e depois fazer 2 vezes por semana, como quem escova o dente. Você não escova o dente todo dia? Então adquira um hábito, vai ser muito importante. Mulheres que estão sempre com cistites crônica, que tomam medicamentos, antibióticos, aquelas coisas todas, nunca conseguem solucionar isso. Quando começa a fazer o banho vital. Tem algumas que 2 ou 3 dias começa a aparecer corrimento. Ela fala, doutor, esse negócio está me fazendo mal, acaba parando. E na realidade está agudizando um processo crônico que já está lá. Então, continue. Os resultados serão muito bons. Bom, saindo do banho vital, vocês vão fazer durante essas 13 semanas, pode fazer 1 ou 2 vezes por semana, o chamado lavagem de sangue. Como que se faz a lavagem de sangue? A lavagem de sangue nada mais é do que uma sauna utilizando os recursos da natureza, ou obtendo uma variação da água com a luz do sol para se obter um efeito hemodinâmico no nosso corpo. Então, a pessoa se deita em um lugar que bata sol, tem que ser um horário em que o sol não esteja muito quente e nem tão pouco frio. Como varia de acordo com o fuso horário, coisa e tal, vocês têm que saber qual horário aqui. Então, ela se deita com a parte anterior voltada para cima, em cima de uma toalha. Se não houver um lugar que faça sombra, ela pode colocar uma sombrinha e manter a cabeça debaixo da sombra. A cabeça não pega nem muito calor e nem muito frio. Essa é outra regra. Então, na medida que ela está tomando aquele banho de sol, que a luz começa a incidir sobre a pele, à medida que vai aumentando a temperatura da pele, existe uma vasodilatação da microvasculatura periférica. Então, quando existe essa vasodilatação,
aquele sangue que está congestionado mais para dentro dos órgãos internos, eles começam a vir para a periferia. Quando ele vem, o que ele vem trazendo? Ele traz oxigênio, nutrientes, células de defesa, e o que mais que ele traz? Toxinas para serem eliminados. E aí, quando houve aquela vasodilatação, que o corpo está quentinho, vem uma outra pessoa com água bem fria, o que faz? Esborrifa água fria. Quando aquela água fria bate naquele lugar quentinho, vai ouvir uma vasoconstrição. Então, sangue novamente. Aí você deixa que o calor vai novamente evaporar aquela água, vai ver uma vasodilatação, e você repete isso 5 vezes na parte anterior, né? Depois vira a pessoa para o outro lado, como se fosse um galeto para adorar o lado posterior, e aí você repete na parte posterior. Ok? É muito difícil? É um banho de sol. Pode ser feito no mar? Não, porque a água do mar ela tem um efeito de desidratar as células, porque ela começa a retirar água pela presença do sal. Então tem que ser água doce. No Rio de Janeiro a gente vê muito isso. Passeando lá caminhando no Flamengo, Copacabana, e passa aquele pessoal ali fazendo, da minha idade mais ou menos, até que fisicamente estão bem, mas você olha para a cara assim, parece um maracujá, né? Porque aquela exposição ao sol constante, aquela água do mar, aquilo ali vai detonando realmente a pele. É difícil? Isso é melhor do que uma sauna. Por quê? Porque na sauna você não tem como deixar a cabeça do lado de fora. Você tem que entrar com ela. E aqui você deixa a cabeça protegida. O outro problema da sauna é que quando entra 3, 4 pessoas na sauna, elas estão eliminando toxina e estão trocando ali. Ó. Fica com a minha que eu fico com a sua. Um está respirando a toxina do outro, né? Então, nisso aqui você está no espaço aberto, existe ventilação, apenas proteger a cabeça é tudo que você precisa fazer. Quais são as contraindicações? Contraindicações seriam apenas para aquelas pessoas que padecem de algum problema de saúde onde a exposição ao sol está contraindicada. Alguns exemplos: vitiligo, lúpus, ou algum outro padecimento rosáceo, que o seu dermatologista diga, não, você não deve tomar sol. Para uma pessoa que não tem problemas, é tomar um banho de sol. É tudo isso que você precisa fazer. Quantas vezes por semana? 2, 3 vezes por semana, não existe contraindicação nenhuma. Se você depois quiser continuar fazendo, vai ser muito bom. Okay? Então, essa é a lavagem de sangue. A pele é o maior órgão de excreção do corpo humano. E a maioria da pele das pessoas estão inativas. Não estão trabalhando naquele potencial que deveria. Ok? Não está trabalhando com aquele potencial que deveria. Então isso vai estimular o maior órgão de excreção do corpo humano, que é a pele. Tem gente que está com a pele tão inativa, que basta anunciar que está vindo uma gripe, que já está todo mundo espirrando, né? Que vai vir uma onda de frio. Porque a pele demora a se adaptar a variações bruscas de temperatura. E essas atividades vão ajudar a pele a ser mais reativa. Vai prevenir também gripes, resfriados desnecessários, uma série de coisas. Ok? Bom, existe também o banho alternado. Eu fazia isso quando eu morei em Nova York. Lá a temperatura muito, muito baixa durante o inverno. Tinha vezes que estava lá o quê? 15, 20 graus abaixo de zero. Né? Eu trabalhava na rua, tinha que sair. E o que eu fazia? Acordava pela manhã, ia para o banheiro, tomava um banho bem quente. Aí depois, quando sentia que meu corpo estava quente, eu pegava e deixava cair uma água bem fria do jeito que vinha. E bem rápido. E não dava nem para sentir, porque a pele estava tão quente que nós mesmo quase não sentimos. Mas o corpo sente. Então, quando o tempo está frio, você toma um banho quente, você está perdendo calor para o ambiente. Ele está irradiando de você. Se você toma um banho quente, depois toma uma ducha bem fria, o que ocorre com os vasos? Os vasos se fecham e você vai reter o quê? Quando você sair, você está retendo o calor. Foi assim que eu passei em Nova York, 8 anos naquele frio sem dar um espirro. Né?
tornando a minha pele mais reativa às variações bruscas de temperatura. Então, tomou um banho frio, pega uma toalha e faz fricções, depois coloca a sua roupa, você está pronto. Pronto para sair. Pode ser o pior frio que esteja. Se você tomar um banho quente, sair no frio, quanto mais você coloca agasalho, parece que mais frio você tem. Porque você está irradiando, perdendo a temperatura. E a ideia é conservar a temperatura. Tem também banhos alternados dos pés. Quantos conhecem os banhos alternados dos pés? Dor de cabeça, aquela enxaqueca que aparece, o que se faz? Chama-se o pé dilúvio. Então coloca um balde de água fria, um balde de água quente. Coloca as pernas até a altura da panturrilha com água bem quente. Deixa ali 2 minutos. Depois 1 minuto na água fria, 2 minutos na água quente, 1 minuto na água fria. E faz 3 ou 4 vezes. Aquela sensação de cansaço, aquelas dores de cabeça, que às vezes são problemas de congestão, né? O sangue começa a circular e existe um alívio muito grande. E aí chama-se o pé dilúvio. Também tem o banho dos braços. Aquelas pessoas que chegam em casa estão muito estressadas. Inclusive aqueles que vão comer em casa estão estressados, eu recomendaria fazer isso. É abrir a torneira, deixar a pia ou uma bacia de água bem fria e você deposita ali os seus braços daqui para baixo dentro daquela água fria e deixa ali por 3 minutos com aquela água bem fria. Aquilo também é tonificante, também é tranquilizante, por incrível que pareça. Ajuda a tranquilizar. Então tem várias coisas que se pode fazer durante esses 40 dias. Ok? Agora, vamos ver aqui algumas ações diretas a determinados órgãos-alvos. Por exemplo, uma pessoa que tem infecções urinárias constantes, pedra nos rins, então poderia fazer uma lavagem dos rins. Lembre-se que eu mencionei que os rins são os órgãos da juventude? Então, como se faz a lavagem dos rins? Você pode passar 3 dias somente com suco de melancia, tomando de 4 em 4 horas e água em abundância. 3 dias. Desfrutando. Contraindicação para diabéticos. Não deve fazer até ter sua diabetes controlada, se for o caso de diabetes tipo 2. Ok? É espetacular. Tem gente que reporta até... escuta pedrinhas que saem na urina batendo lá no vaso sanitário, né? Não sei se é mais psicológico, eu não estava lá para ver, mas é que os pacientes dizem, né? Oi? Não. Tem muitas. Eu tô dando aquelas que eu acho mais simples de executar e as mais efetivas, né? Técnicas de hidroterapia, você vai encontrar aí verdadeiras, né, enciclopédias falando sobre isso. Estou passando, não precisa fazer tudo, mas existem coisas que são básicas, todo mundo pode fazer. Para fazer o que eu estou pedindo, vocês vão precisar de quê? Sol. Tem muito sol em Jaraguá? Água. Tem muita água? Dá até para exportar, não é? Vocês vão precisar de terra também, barro, que é a geoterapia. Principalmente aquelas pessoas que padecem de distúrbios gastrointestinal e gastroesofágico. Como que se faz? Pega o barro, mistura com água, faz um cataplasma e aplica na linha do externo até 3 dedos abaixo da linha do umbigo. Coloca aquela placa aqui não precisa ser muito grossa, bem fininha, e deixa ali 2 horas. O que o barro vai fazer? Pessoas que têm normalmente esses problemas têm uma temperatura interna muito alta por processos inflamatórios. Então a água do barro começa a absorver aquele calor. Tanto é que às vezes você coloca numa pessoa e rapidamente aquilo seca. E quando seca você tem que molhar com uma esponjinha, porque aí perdeu o efeito. E ela vai secar novamente, vai secar, e aquilo ali vai estimular a circulação interna, não existe nenhuma coisa sobrenatural no barro. A ação é uma ação hidroterápica, onde o barro é um meio para ter água ali. Então a água é um excelente o quê? Ela pega calor com muita facilidade. Ela absorve calor. Tanto é que quando estavam projetando as usinas nucleares, isso vai gerar muito calor. Como é que a gente vai resfriar?
E foram para lá, foram para cá, para lá, para cá. Não, isso aqui é muito caro, não, isso aqui não dá. Qual foi a mais eficiente? Água. E grande parte dos acidentes que é em usinas não é nem por problema da usina, é problema às vezes de bomba de água, que não bombeou água suficiente para poder resfriar os reatores. Então a água é um excelente condutor de calor, ela absorve. E se a gente utilizar isso com sabedoria, certamente vamos obter aqueles resultados que nós queremos. Ok? Muito bem. Essas são as aplicações. Nos DVDs você vai encontrar ali tudo isso com alguns detalhes. Eu gostaria de dedicar agora alguns minutos para falar de um assunto que eu creio vai ser de interesse de todos. Chama-se economia doméstica. Eu ouvi falar em economia doméstica? Então, normalmente quando se fala em mudança no estilo de vida, a pessoa diz: para mim comer natural, isso aí é muito caro, não é verdade? Não. É que a pessoa come 100 gramas de bife, ela quer comer 100 gramas de castanha de caju 2 vezes por dia. Não é assim. 2 ou 3 castanhas é mais do que suficiente. Quando você muda para uma alimentação mais natural, você vai comer mais em volume e comer menos em calorias, porque vai comer mais integrais. Ok? Então, existem algumas estratégias para se economizar. Por exemplo, primeiro, quando se vai fazer uma reforma na casa, primeira coisa, marido e mulher têm que estar de acordo. Senão a chance de que isso vai funcionar é muito pouca. Ok? E depois uma coisa que seria uma bênção acaba se transformando num ponto de contenda. Então, cada um somos individuais e não deve estar se batendo aí porque você faz ou não faz. Se não quiser fazer, que não faça, eu vou fazer. Nós somos individuais. Nesse aspecto pode tomar decisões positivas. Mas quando se faz em família é muito melhor. Então, quando se faz em família, a primeira coisa o que é? Quando havia um reavivamento em Israel, o que eles faziam primeiro? Derrubavam os altares de quem? De Baal. Aí tem que ir churrasqueira para o ferro velho, fazer uma reforma nos armários, tirar aqueles biscoitos, chocolates. Não, está ali de vez em quando eu como. Não exige de vez em quando. Meu filho de vez em quando. Não exige. Se eu tiver filho em casa, se você tiver em casa, não vai querer. Não traga para dentro de casa, que se tiver, não tem como controlar. Então, faça uma reforma no seu armário. Okay? Segundo, estabeleça uma estratégia de compras. Todas as vezes que você for a um supermercado fazer compras, você tem que ter em mente que você está entrando em uma armadilha. Tudo que está ali é para induzi-la a consumir usar a maior quantidade de dinheiro comprando aquilo que você menos precisa. Essa é a estratégia de marketing. Então, quando você entra num supermercado, nada que está ali está por acaso. Nem a música que toca por acaso. Assim é a mesma coisa num shopping center, né? Aquelas músicas elas têm um poder. As pessoas que estudam comportamento humano, eles pegam esse conhecimento do comportamento humano e aplicam na mercadotecnia, tudo que está ali. Então você vai ver, por exemplo, no supermercado, a disposição dos produtos estão muito bem pensados. Por exemplo, você nunca entra no supermercado e vai encontrar tudo que você quer à beira do supermercado. Eles estão colocados, as coisas mais necessárias estão colocadas em lugares totalmente opostos. Por quê? Porque eles descobriram que quanto maior o tempo que a pessoa passa dentro do supermercado, mais ela vai gastar. Então a estratégia é fazer você passear, não é facilitar. Por exemplo, as coisas que você mais precisa, por exemplo, alguns produtos de limpeza, provavelmente, se não tiver espaço, você vai ter que agachar para apanhá-lo. Mas as coisas que você não precisa está colocado à altura do alcance da mão e às vezes à altura do seu campo de visão. Ali você vai ver os doces, os chocolates, aquilo tudo. É só encostar o carrinho e fazer assim, né? Eles querem facilitar. Tudo isso é pensado, não é por acaso. Então, utilize uma estratégia. Primeira estratégia. Faça uma lista do que você vai comprar.
Quantas e quantas vezes minha esposa falou, vou sair aqui no mercado para comprar umas coisinhas, e aquelas coisinhas acabavam virando 2 carrinhos de compra. Então faça um inventário, faça uma lista. E outra coisa, quando você estacionou o seu carro, ou chegou no supermercado, ou de bicicleta, ou de carro que seja, você coloca aquela lista na frente dos seus olhos assim, entra no mercado, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, faça como diz a Bíblia, e saia dali o mais rápido que você possa, porque você está numa armadilha. Então pega o que você necessita, coloque no carrinho e saia dali. Outra coisa, evite levar quem? Eu vou falar baixinho para eles não escutarem. As crianças. Por quê? Você levar crianças para o supermercado é a mesma coisa que você está entrando dentro do supermercado de mão dadas com promotores de venda do supermercado. Porque eu quero isso, e qual pai não quer dar uma coisa para o filho? Deixa com a babá, no final das contas vai ficar mais barato do que você levá-los. Agora, se você quiser levá-los para uma questão educativa, na verdade, chega lá, escuta, olha, isso aqui são frutas, são vegetais, aqui é o pão integral, coisa e tal. Começar a falar das virtudes daqueles alimentos é muito positivo, porque às vezes subestimamos a inteligência das crianças, mas elas são muito capazes e inteligentes. Eu tenho encontrado crianças incríveis nas palestras com interesse tremendo. Estou falando de criança com 9 anos, não. Criança de 5 anos de idade, que às vezes senta no banquinho assim e fica ali. E depois vem fazer pergunta, por incrível que pareça. Então, quando você fala para elas, elas são capazes de entender. Elas vão aprendendo. Então, essa estratégia é uma estratégia muito boa. Você pode economizar até 40% no seu orçamento de compras se você utilizar essa estratégia. Se você gasta, vamos supor, R$500 por mês de compras, qual seria a economia? R$200. Por ano seria quanto? 2.400. Em 2 anos, quanto? Já dava para programar umas férias muito boas no Nordeste, não dava? E dar uma boa oferta também de gratidão à igreja, não é? Então, são estratégias que têm que ser utilizadas. Normalmente, quando eu ensino o programa de revitalização física e mental, algumas pessoas começam a dar os feedbacks, né? E interessante que uma pessoa me chamou, estava lá nos Estados Unidos, Dr. Silmário, eu fiz o programa de revitalização, eu melhorei muito dos meus problemas de saúde, estou bem, só que ocorreu um problema. Eu falei, problema? Mas qual? Ele disse, não, é que eu fiquei com insônia. Eu falei, é mesmo? Nunca ouvi falar nesse efeito colateral do meu programa, insônia. Ele falou, eu acordo aí 3:10 da manhã e já não consigo mais dormir. Eu falei, interessante, mas escuta, você se sente muito cansado durante o dia? Não. Você está cochilando à tarde? Não, estou bem. Falei, meu amigo, então é que você, no teu corpo quer jogo, ele não quer mais ficar na cama. Você já descansou, chegou na profundidade de sono. Eu até brinquei e falei que eu faço o seguinte, arruma um trabalho para entregar jornal de madrugada, de guarda noturno, faça alguma coisa com esse horário, com esse tempo que você tem. As pessoas reclamam que não tem tempo, e quando aparece tempo, elas não sabem o que fazer com esse tempo. Então, é um efeito colateral desejado, acordar cedo, com disposição para enfrentar um dia. Então, se ele dorme cedo, não janta pela noite, tem uma noite de sono profunda, 4 horas da manhã, o corpo já quer sair da cama. Então, obedeça. O tempo de sono é irrelevante. Tem pessoas que falam, tem que dormir 8, 9 horas. Não. Tem pessoas que dormem 10 horas, estão na cama, mas não dormem. Fica naquele sono superficial, nunca consegue chegar a uma profundidade. O que vai determinar é a profundidade de sono, não é o tempo. Aquele inventor americano Thomas Alva Edison, né? 9 horas da manhã estava na cama, já 9 horas da noite na cama, e 1:30 da manhã já estava lá no laboratório dele trabalhando, trabalhava o dia todo. Porque ele dormia realmente aquele sono reparador. Então não é o número de horas, é o quê?
a profundidade do sono. É isso que nós temos que ter em mente. Algumas pessoas ficam 12 horas na cama e quando acorda parece tão pior do que quando foram dormir. Porque é aquele sono que não chega a uma profundidade. Tá certo? Muito bem. Alguma pergunta sobre o programa desse lado aqui? Nenhuma? Sim. Exatamente, esse faltou. Você vai consumir muito mais. Quando você está com fome, nossa capacidade de decidir está afetada. Ah, então, estou falando. Amém? Quanto tempo do banho vital ou quantas vezes? Antes e pós, não tem problema nenhum. Tá certo? Desse lado aqui, alguma pergunta? Sim. Bom, eu tenho um sério problema em relação à parte semanal, né, de segunda a sexta, porque eu trabalho o primeiro turno. E o meu período de almoço é o tempo que você sugeriu para consumo do alimento. E normalmente eu só tenho entre 20 minutos, porque ultimamente as filas são enormes. Como eu poderia adaptar não somente a questão da alimentação, mas as outras dicas para os meus dias? Primeiro período como? Porque eu acordo 3 horas da manhã, 5 e trabalho até 2h18. Meu almoço é 9h40 da manhã. Meu café da manhã é às 3h30. Não, mas não importa. Não tem que ter um horário. Você não precisa tomar o seu jejum às 7 da manhã, às 8 da manhã. O que tem que ter é um horário que seja o mesmo sempre, o intervalo igual. Deu para entender? Se você se adaptou a comer, porque essa questão de horário, né, existem questões que são culturais. Por exemplo, essa questão de temos que comer como um rei pela manhã, como é que diz mesmo, pelo um príncipe, não, isso são coisas culturais. Pessoas que comem 2 vezes por dia estão perfeitamente bem. Quando você olha até lá no Antigo Testamento, ali não existe lugar que mencione terceira refeição. São 2 refeições, da manhã e da tarde. Da manhã, 10, 11 horas da manhã, e da tarde, ali eles usam a palavra twilight, quer dizer já no pôr do sol, no escurecer. Entendeu? Então, não importa a hora. Se você está acostumado a comer 10 horas da manhã, todo dia, não tem problemas. Aí às 3 ou 4 da tarde. Agora, tem pessoas que comem hoje 7h30, amanhã 8h30, depois às 9, depois não come. Isso aí é pior. Então você tem que condicionar o seu organismo ao horário que você tem. Respondeu a metade ou enrolou? É que o problema daí vem no final de semana, né? Porque são 2 dias que daí eu não acordo de madrugada e tenho uma rotina, pode-se dizer que normal. Eu tenho uma solução, faça um jejum no fim de semana. Vai ter muito mais saúde ainda. Não, isso é uma coisa que você tem que gerenciar. Eu não tenho como, né, gerenciar isso para você. Eu passei as informações, agora você tem que aprender aí como manejar essa questão de fim de semana. Tá certo? Fica muito difícil. Mais alguma pergunta? A questão do jejum, uma vez por semana, a cada 15 dias, é recomendado? Bom, o jejum normalmente é muito bom para tratar várias enfermidades. Entretanto, eu não recomendo muito o jejum, que não seja uma clínica, porque as pessoas estão comendo muitas calorias vazias, e às vezes começa a entrar em jejum e começa a entrar em hipoglicemia, né? Então, é bom quando se faz numa clínica, pode fazer até 7 dias de jejum, tomando água, coisa e tal. Você pode fazer jejuns curtos e ver como você reage. Então, eu não gosto de recomendar para todo mundo, daqui a pouco vai ter gente desmaiando, coisa e tal, né? Em função disso aí, a pessoa pode viver bem vários dias sem comer. Inclusive, a terapia do jejum é uma das terapias mais eficientes que se tem para enfermidades, principalmente enfermidades graves, como tumores, infecção com HIV, tudo isso. Mas tem que ser sob a supervisão num ambiente controlado. Agora, tem pessoas que passam um dia da semana sem comer, Espírito Profecia menciona, e pode ser positivo. O que eu recomendo é que primeiro você mude a alimentação. Depois que você mudou a alimentação, você tem uma sensação de saciedade, não tem mais essa variação muito brusca de insulina e de glicemia, que pode te levar
uma hipoglicemia em um jejum, aí sim você pode fazer. Tá certo? Mas é muito bom. Ali no meio alguém levantou o braço, assim. A sauna no sol, por exemplo, no local onde eu estou morando no momento, eu não tenho como fazer intercâmbio no sol. Por quê? Não tem espaço no prédio. É mesmo? Bom, então você vai ter que combinar talvez com a vizinha que tem uma casa, e você combina com ela, leva uma esteira, você faz a aplicação da água fria nela, ela faz em você, tem que arrumar um jeito, né? Então a sauna, aquela cabeça para fora, né? É que ela pode ser utilizada. Tem que ter cuidado se for de plástico, tem que ser de madeira, né? Porque o plástico sobre temperatura ele também libera gases. Madeira, é aquele banho turco, né? Aquela sauna turca. Aí você entra ali dentro, fecha, né? Fica só com a cabeça lá de fora e com a toalha fria molhada na cabeça. Esse é o ideal. O plástico é meio... porque ele libera também gases quando aumenta a temperatura. Tá certo? Então é melhor falar com a vizinha mesmo. Sim? Chás? Banana frita com o quê? Não, mas para que fritar? Temos que evitar frituras, não é verdade? Oi? Ah, ok, fazer o doce de banana. Não faça isso durante os 3 semanas, não. Deixa para fazer depois. Evita a maior quantidade de doce, mesmo que sejam naturais durante esse período. Frituras, tudo isso evita. Durante esse período, o material que você vai fornecer ao seu corpo é de primeira qualidade, que é o que ele necessita para poder recuperar-se. Depois, cada um vai tomar a direção que queira tomar, né? Que horas que você vai tomar o chá? Que horas que você vai tomar o chá? Se não houver nenhum tipo de estimulante no chá, você pode tomar. Um chá de camomila, erva doce, alguma coisa assim. Mas existem chás que têm cafeína, então tem que ser evitados. Tá certo? Lavagem intestinal, só que é umas 2 horas para explicar, né? Então, nos DVDs tem lá a parte da lavagem intestinal, e é muito interessante mesmo. O problema é que agora no Brasil proibiram a venda dos kits de enema. Parece que a Anvisa andou proibindo, então em alguns lugares você não consegue. Mas existem lugares onde existe a hidrocolonoterapia, que são clínicas que você vai lá, eles fazem, né? Então isso ainda não proibiram. Tá certo? Você vai encontrar lá nos DVDs. Deu microfonia. Sim. É o quê? É aplicação local. Normalmente essas enfermidades autoimunes é quando o seu sistema imunológico começa a fazer anticorpos contra a própria estrutura do organismo, né? Grande parte dessas enfermidades começa onde? Começa no trato digestório, por incrível que pareça. Lembra que eu mencionei intestino, onde é absorvido? Aquele intestino ele tem que ser bem seletivo. Estresse, uma alimentação inadequada, ele vai perdendo a sua seletividade. E ali só deve passar moléculas de determinado tamanho. Quando ele perde a sua seletividade, começa a passar moléculas de tamanho diferente. E algumas pessoas vão dar alergias, outras pessoas, quando entra uma molécula, vamos supor que por azar do indivíduo, aquela molécula se pareça com a cartilagem das articulações, o corpo desencadeia aquela resposta imune, então ataca aquela molécula, mas pelo um fenômeno chamado mímica imunológica, começa a atacar também as articulações porque se parece. Assim é a artrite reumatoide, assim é lúpus, assim é esclerose múltipla, tudo isso. Então, quem tem esses problemas deve, mais do que ninguém, fazer um tratamento natural e fazer aplicações. E, se possível, ir por uma clínica e ficar uns 21 dias fazendo um tratamento bem intensivo para
A finalidade é tornar o sistema imunológico imunorregulado novamente. Tá certo? Bom, muito bem. Antes de encerrar, eu gostaria de primeiro dizer que foi um prazer estar aqui com vocês durante esse período. Quero agradecer ao Cleovir e à Luciana pela gentileza e amabilidade com que nos receberam aqui. Também ao nosso pastor ali, Edson. E antes de encerrar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Não é a minha história. Minha história está lá no livro. E a história é a seguinte. Uma criança nasceu cega. E quando essa criança chegou à adolescência, ela teve um encontro com Jesus. A Bíblia não diz detalhes como foi esse encontro, mas diz simplesmente que Jesus a viu e viu que era cega e lhe fez uma pergunta. Qual pergunta? Queres ver? E ali ele falou, claro que quero ver. Então o texto diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, conhecemos isso como geoterapia, aplicou nos olhos daquele rapaz e disse para que ele fosse a um tanque que se chama Siloé e lavasse os olhos, hidroterapia. E o texto bíblico diz que ele foi ao tanque, lavou os olhos e imediatamente ele começou a enxergar. Entretanto, quando a notícia da cura daquele jovem de nascença chegou aos ouvidos do Sinédrio, provocou uma verdadeira comoção que chegou a abalar a Suprema Corte da nação. Por quê? Porque eles eram as autoridades teológicas e científicas. Eles não conseguiam entender como uma criança que nasceu cega pudesse enxergar. Aliás, eles acreditavam que um cego de nascença só poderia enxergar se Deus mesmo o houvesse curado. Agora notem o impasse do Sinédrio. Chegou ao Sinédrio a notícia de que um jovem que nasceu cego havia sido curado. E ao mesmo tempo chegou o nome daquele que havia feito aquele milagre, que era Jesus. Admitir que aquele jovem nasceu cego, que havia sido curado, para ele seria o mesmo que admitir o quê? Que Jesus era Deus. Então se formou uma comitiva para investigar aquele fenômeno. E perguntar aos vizinhos, você o conhecia? Sim, o conhecia, nasceu cego? Sim, nasceu cego. Mas como que ele está enxergando? Os vizinhos não temos a menor ideia. E aí foram procurar os pais do rapaz. E quando chegaram perto dos pais do rapaz, perguntar, aquele jovem é teu filho que foi curado? Sim, é meu filho. Ele nasceu cego? Sim, nasceu cego. Mas como que está enxergando? E diz o texto bíblico que os pais ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. Deram a seguinte resposta: por que você não conversa com o próprio rapaz? Ele já tem idade e pode falar por si mesmo. E foram agora buscar o rapaz. Finalmente o encontraram. E aí fizeram a pergunta, você é fulano? Sim, sou fulano. Você nasceu cego? Sim, nasci cego. Mas como que você está enxergando? E esse jovem, ele deu uma das respostas mais belas que eu já vi nas Escrituras Sagradas. Ele diz o seguinte, uma coisa eu sei, eu nasci cego, agora eu vejo. Como aconteceu, eu não tenho a menor ideia, mas de uma coisa eu sei, eu nasci cego, mas agora eu vejo. Por que eu estou contando essa história? Porque nós vivemos uma época muito secularizada. O secularismo também entra na igreja. Existem pessoas na igreja que estão começando a questionar o espírito de profecia e confiar cegamente na ciência. Estão no caminho equivocado. E outra razão pela qual estou dizendo isso é que provavelmente você vai fazer, alguém que tem aqui um problema, por exemplo, de diabetes, vai fazer o programa de 3 semanas, daqui a pouco a sua glicemia começa a estar controlada e trabalhando diretamente com o médico que está consultando, pode chegar um momento de haver redução, eliminação até dos medicamentos, e muitas pessoas vão perguntar a você, escuta, mas você não era diabético? Diabetes não tem cura? Me explique como que isso aconteceu. Me explique do ponto de vista científico. Você não precisa dar uma grande resposta.
Você só pode dizer o seguinte: uma coisa eu sei, eu era diabético, mas hoje a minha glicemia está normal. Pode ser que exista alguém que esteja lutando com a hipertensão, tomando medicamentos, não consegue controlar, e comece a fazer o programa, e ao colocar o seu corpo em harmonia com as leis de saúde, seguindo as orientações divinas e trabalhando diretamente com o médico, pode chegar um momento que não existe nem necessidade de medicamento. É possível. E muitas pessoas vão perguntar: mas você era hipertenso, hipertensão não tem cura? Me explique como isso aconteceu, porque eu não consigo entender. Você não precisa dar uma grande resposta. Você pode dizer simplesmente o seguinte: de uma coisa eu sei, eu era hipertenso e agora minha pressão está normal. Pode ser que exista alguém que esteja lutando com asma, com bronquite, utilizando aquelas bombinhas, com crises, e comece a fazer o programa seguindo as orientações, com espírito de oração, trabalhando com o médico. A necessidade dessas bombinhas vão se tornando cada vez mais espaçadas. E chega um momento que você não depende mais delas. E muitas pessoas vão perguntar: mas você era asmático, o asma não tem cura? Me explique do ponto de vista dos volumes e capacidades pulmonares como isso aconteceu. Você não precisa dar uma grande resposta. Você só vai dizer o seguinte: uma coisa eu sei, eu era asmático, mas agora estou respirando livremente. Sabe por quê? Porque mesmo para aquelas pessoas que têm um problema de saúde, Deus quer transformá-las em monumentos vivos do poder do seu amor restaurador. Então Deus tem o poder para transformar-se. Lembrem-se quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro. E quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele ia realizar um dos milagres mais espetaculares relatados nas Escrituras. E quando ele chega diante do túmulo, ele volta aos seus discípulos e faz um estranho pedido: vocês podem remover a pedra? Será que aquele Jesus que ia ressuscitar um morto não tinha ele o poder para remover a pedra? Claro que tinha. Por que ele não fez? Porque dentro do plano de Deus, aquelas coisas que nós podemos fazer, ele não vai fazer por nós. Os discípulos podiam remover a pedra? Podiam. Os discípulos podiam ressuscitar Lázaro? Não. Mas aquela parte que cabia aos discípulos, Deus não passou por cima do seu próprio princípio e gentilmente falou: removam as pedras, por favor. Removam a pedra. Deus está disposto a realizar na nossa vida um milagre tão grande quanto ressuscitar um morto. Mas nós temos que estar dispostos a remover a pedra. E para a sua meditação, qual é a pedra, ou quais são as pedras que estão impedindo que Deus realize na sua vida esse grande milagre? Essa é a oportunidade para começar a removê-las. Que Deus abençoe abundantemente. Quero convidar aqui à frente o Cleovir, juntamente com a Luciana. Uma vez mais quero agradecer da parte deles o convite, a gentileza, o preparo, a comida orgânica deliciosa que desfrutamos lá na casa deles esses 2 dias, e dizer que já estamos indo com saudade, não da comida só, de vocês também, ok? Muito bem. Boa noite a todos. O Distrito São Luís gostaria de parabenizar o pastor pela dedicação, pelo empenho de fazer este evento acontecer. Também a sua esposa Silvana, a Brenda, a Fernanda e a Vanessa, que ajudaram também, todos que de alguma forma colaboraram. Nós queremos agradecer, porque você também fez parte de um sonho que nós tínhamos de trazer o doutor para Jaraguá do Sul. Nós queremos agradecer a você que está aqui, que fez a sua inscrição, que participou e ajudou, fez esse evento acontecer. Se você não estivesse aqui, não teria acontecido. Parabéns pelo privilégio de estar aqui, por escolher aprender mais da sua saúde. Porque através do doutor, que é um servo de Deus, usado por Deus para nos ensinar, tem mudado a nossa vida e nos curado de muitas enfermidades também. Então, se deu certo para nós, também vai dar para vocês. Nós queremos agradecer muito, estamos muito felizes e também emocionados. Amém.
Bom, só uma palavrinha rápida antes do pastor. Todos os lugares que eu vou, sempre me dão um presente muito especial, né? E uma das filhas do pastor, que é uma artista, ela fez um autorretrato meu, e eu gostaria de compartilhar com vocês. De vez em quando eu encontro alguma pessoa que começa a desenhar. Lá em Richmond, tinha uma menina também que me desenhou, e eu quero apresentar a vocês o autorretrato. Aqui está. O detalhe do óculos, a barbichinha, tá igualzinho, na verdade. Até o cabelinho mais ralinho aqui. Daí dá para ver? Quem foi você, né? Uma saudação já tá para ela. Muito obrigado. Vou levar como recordação. Muito bem. Então, eu quero citar aqui, convidar o pastor Dieter a vir à frente, rapidinho. Também apoiou aí, correndo para que as inscrições fossem realizadas, né? Organizando aí o projeto. Né? A esposa Daisy também, né? E por que não, né? Quem cuidou do som aqui, né? Vamos dar uma salva de palmas aqui para o Edson, né? Sempre uma hora antes e uma meia hora depois, né? Está na atividade, né? E estávamos pensando, né? O que nós poderíamos dar aqui para marcar esse momento, né? E avião, né, alfândega, viagens e tudo mais, né? Né? Talvez, que não diria um tesoureiro, né? Teríamos que materializar, né? Mas podemos também sentimentalizar, né? Então, nós queremos convidar aqui, o pastor Dieter já está aqui, mas gostaria de convidar 5 pessoas que pudessem vir à frente e dar um abraço aqui, né? O carinho nosso do auditório, né? Você gostaria de vir à frente e dar um abraço aqui no Dr. Silmar? Pastor Dieter, Camila, irmã, 5 pessoas, né? Se vier todos, nós ficamos muito tempo, né? Já temos 4, mais um está vindo ali, né? O carinho aqui da igreja de Jaraguá, os 2 distritos, aí transportando no coração, não vai se preocupar com os volumes, né? Com as malas, daqui a pouco tem que voltar para os Estados Unidos. Isso, né? Fica um abraço do pastor aqui também, né? Obrigado aí, no apoio, né? Tá. Ok, né? Nós vamos orar, concluir então todo esse evento desse final de semana e... Ok. Ali está o site. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, entre no site. Quando você entrar no site, está lá contato. Abre um formulário, faça a pergunta, que eu sempre dedico algum tempo para responder algumas perguntas. Certamente não vai ser imediatamente, mas normalmente não passa de 48 horas se a coisa não for muito complicada, ok? Amém, né? Só lembrando, né? A gente investiu também no projeto aí, né? E quem sabe agora a gente pode, cada igreja ali com o seu grupo, né? Colocar em prática, né? Tudo que a gente aprendeu aqui. E daqui a pouco ouvir os testemunhos, né? Aí na igreja, nas quartas-feiras, né? Vai ser uma bênção para todos nós, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Santo Deus, queremos te louvar, Senhor. Queremos te exaltar. Queremos expressar a nossa gratidão a ti, Senhor. Entendemos a nossa origem, entendemos o processo das leis naturais, a maneira como o Senhor nos criou e como devemos, então, viver, nos comportar para termos as tuas bênçãos, termos uma saúde melhor mesmo neste ambiente de pecado e uma fé mais viva para um preparo mais firme, mais convicto. E assim, quando Cristo voltar, que sabe, todos aqui levantar as mãos ao céu e dizer: este é o Deus Todo-Poderoso que nós esperávamos e agora vamos morar no lar eterno para todos sempre. Santo Deus, abençoa todos que aqui vieram, abençoa os líderes nas igrejas, os departamentos de saúde, sua liderança, os pastores, cada um que se empenha nesta obra, e cada um de nós, para que possamos
com desejo firme, convicção, empenho, praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando, porque sabemos que o seu amor está sendo estendido para nós e nós poderemos então sermos abençoados e felizes. Santo Deus, também pedimos a tua bênção, a tua graça e mais ainda o teu Espírito, o Dr. Silmar, nosso irmão, que continue nesse ministério missionário, levando esse conhecimento para abençoar muitas pessoas e assim fortalecer o teu povo nesse processo de reavivamento e reforma. Santo Deus, te louvamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a todos.